Cada um deles. Então Deus é tremendo, gente. Ele é tremendo, não vale a pena, não vale. Eu voltaria atrás e correria do mesmo jeito. Aliás, eu teria eliminado um monte de bobagem, de erro que a gente cometeu, né? A gente comete também porque a gente é falho. Ok? Então Deus revela o sonho de Nabucodonosor. Ele não só satisfaz a necessidade daquele homem, mas ele também publica, olha aqui, ó, isso aqui é meu, e eu domino isso aqui, eu tenho domínio sobre isso, entendeu isso? Teu reino de 1000 anos não vai durar 100, né? Já cantou a bola aqui para ele, né? Então ele revela, né, o sonho e o pensamento de Nabucodonosor, né? Primeiramente, Daniel chega na presença do rei e fala: olha, glórias ao Deus eterno, Deus dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó, glórias a Ele, porque Ele intercede. É isso que tu pediu aí, o rei. Não é possível nenhum ser mortal realmente te revelar isso, mas há um Deus nos céus que reconhece os segredos do coração do homem, né? E Ele revela, né? Ele revela a nós qualquer coisa, inclusive o que eu penso. Ele revela o segredo do coração do homem. Ele revela o segredo do nosso coração. Ele revela, ele conhece o segredo do nosso coração. Está lá em Salmo 44, 21. Porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos do coração, não teria atinado porventura, né? E no dia em que Deus, por meio, lá em Romanos, Paulo dizendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então Deus conhece o segredo do coração dos homens. Ele conhecia o segredo de Nabucodonosor, ele conhecia o que estava na mente de Nabucodonosor, e por isso ele foi se manifestar para Nabucodonosor, e ao mesmo tempo através de Daniel, para todos nós. Chegou em nós aqui essa revelação de Deus. E ele fala: ó, porque o rei, é o seguinte, Daniel, tu está dando glória aí, tal, vem cá, tu vai revelar ou não vai revelar? Ele: vou revelar. Porque o rei estava sentado no seu leito, pensando, preocupado com o que aconteceria com o reino. Depois ele vai dizendo, aí o cara vai ficando impressionado. Peraí, eu pedi para ele revelar os sonhos, ele revelou até o que eu estava pensando antes de dormir. O que haveria acontecer depois dessas coisas? E tudo isso vai se confirmando na cabeça do rei. Deus revela os pensamentos do rei, e depois ele revela o sonho, e depois revela a sua interpretação. Ele vai muito além. Então Daniel respondeu Daniel na presença do rei: tu vai falar ou tu vai enrolar? Ele então respondeu direto: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar. Versículo 27 em diante. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, o reino dele. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas porque a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que tu entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Eis aqui uma grande estátua, e esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, e os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eias no estio, e o vento os levou. É aquele filme, né? E o vento levou. Esses reinos todos aí, o vento levou. Deles não se viram mais vestígios, virou pó. Governo humano, esse que você está vendo, vai sumir e nunca mais nós vamos lembrar dele. Sabe, toda essa injustiça, toda essa corrupção, toda essa violência, toda essa dor e esse choro, você não vai ouvir nunca mais isso aí, entendeu isso? O reino eterno traz consigo isso. Você nunca mais vai ouvir isso, porque foi tudo isso aí esmiuçado e foi que nem palha. Mas a pedra esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze. Então o vento os levou e eles não viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o sonho. Opa, é isso mesmo. Já acertou o que eu estava pensando, já acertou o sonho, a interpretação é precisa. Diremos ao rei: tu, ó rei, meus reis. Nabucodonosor, então, é a cabeça de ouro, né? Tu, ó rei, a quem Deus conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ele fala rei de reis, não rei dos reis, porque o rei dos reis é Jesus. Ele governou sobre reis, sobre reinos naquele momento, né? Cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, animais do campo e tal, dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu, como representante da Babilônia, desse reino que está tendo governo, domínio mundial. E não era um domínio mundial, né, gente? Então, vamos entender, as Américas faziam parte do mapa, né? Eles estavam fora do mapa nessa época, né? 600 antes de Cristo. Então, você tinha lugares, né? Lá a China estava numa guerra entre si, 600 antes de Cristo, né? Você tinha a Europa, isso não estava sob o domínio dele. O que se quer dizer aqui é que o rei é um reino forte, que qualquer um desses outros reinos que se levantem contra ele vão ser subjugados. Eles não foram além. Os outros que vêm depois dele vão muito mais além. Então esse é o primeiro reino. O primeiro império é o império da Babilônia. Nabucodonosor era a personificação desse império. Ele era um cara que fazia tudo grande. Você vê um outro megalomaníaco aí que estava reconstruindo a Babilônia, que foi o Saddam Hussein, né? E ele vai reconstruir a Babilônia porque eu sou descendente direto de Nabucodonosor. Ele é engraçado, a gente tem que levar em conta que ele foi engraçado, né? E começou a reconstruir. Até a década de 20, de 30, todo mundo falava: não existe Babilônia, nunca existiu. A história de Daniel é uma mentira. Até que um arqueólogo alemão foi atrás e descobriram que o rio Eufrates, aquele que passava por baixo da Babilônia, ele desviou o rumo. Não desviou por causa de ação humana. Pode ser por ação humana. Os rios desviam por causa de ação humana, mas eles desviam também por causa de assoreamento. Vários motivos eles desviam, né? Seca e tal. Então isso às vezes muda o curso do rio. E o rio mudou o curso de lá para cá, 600 a.C. para cá. E aí uma montanha que estava lá, que começaram a desconfiar que se o rio tivesse ido por outro caminho ali poderia ser, começaram a escavar e começaram a achar. E nós tivemos a felicidade de irmos na Alemanha, né? E lá em Berlim, na Ilha dos Museus, tem o Pergamon. Pergamon é lindo. Eu não pus foto aqui, mas você dá uma pesquisada na internet, você vai encontrar. Eles depois que foram pesquisando, eles retiraram toda uma porta
que tinha lá o deus Marduk, o deus Baal, que vira o Baal-Zebu, né, com Beelzebul, né, que nós conhecemos na Bíblia, quando eles falam que Jesus está possesso de Beelzebul, esses eram deuses da Babilônia. E tem lá, parece um cachorro com cara de dragão, esse é o Marduk, e o outro é um boi, né, meio distorcido, mas é um boi, que é o deus Bel, que gera o Beltesazar, que gera o Belsazar, Baal, que vai gerar o Baal-Zebul, que é o Beelzebul. E tem aquelas fotos assim, é uma espécie, como eles tinham muitos fornos, eles faziam prata, como é que é? Louça, eles faziam coisas que vitrificadas, e está perfeito, gente. A gente teve lá, é gigante. Eles tiraram de lá, levaram para a Alemanha, montaram o Museu Pergamon. Se você procurar na internet, aparece lá as imagens. E você vê a gente pequenininho, dentro daquele tremendo portal. Aquilo era gigantesco, gente. Eles tiraram de lá, eles não fizeram cópia não, eles tiraram de lá e levaram na Alemanha. Está lá em Berlim, no Museu Pergamon. Sensacional esse negócio. E não existia, né? Outra coisa, Nabucodonosor também nunca existiu. Aí está lá, aparece nas escritas cuneiformes, a Torre de Babel, que gerou a Babilônia, é o início do Império da Babilônia. Nimrod foi o primeiro rei da Babilônia, né? E ele construiu a Torre de Babel, e aparece lá que Nabucodonosor, escrito, depois que eles escavaram, encontraram lá o zigurate meio destruído e reformado por Nabucodonosor, que quis restaurar a obra do Nimrod como o primeiro caçador, o primeiro rei da Babilônia. Então essas conversas que falam da Bíblia aí, só, né, leia lá, e a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. Não é crente, não é crente, é um historiador, tá? Que está escrevendo esse livro, é um livro dessa lapa assim, colocando diversas histórias que são narradas na Bíblia, todo mundo dizendo que não, até que vão achando, a arqueologia vai encontrando. Então, bom, o que interessa para nós? O primeiro reino, Babilônia, né? A Babilônia, né? Por que ele era o cabeça de ouro? Porque o reino dele ele tinha ouro em abundância. Ele faz uma loucura, né? E depois Deus faz ele comer capim, literalmente, né? No capítulo 4, ele vai comer capim, porque no capítulo 3, ele pensou nessa imagem, construiu uma imagem de 3 metros de altura, e falou, essa aqui sou eu, pode adorar, se ajoelha diante dela aí, uma imagem de ouro. Você tem noção? É muito ouro, né, que o cara tinha lá, né? Ainda mais para fazer essas bobageiras. O cara tinha muito ouro, então tu és a cabeça de ouro, e ele tinha muitos ornamentos de ouro em toda a cidade, ele era um megalomaníaco, né? Nos templos, no trono de ouro, mesa, altar, tudo de ouro dentro de casa, né? E essa imagem aí que Deus fez ele comer capim, até ele reconhecer, né? Depois de ter revelado esse sonho, ele fazendo essa gracinha, né? Então Deus fez ele comer capim, ele ficou 7 anos tido como louco, depois ele recuperou de novo a sanidade. Bom, depois de ti, ele fala, se levantará outro reino, inferior ao teu. Ele é inferior sob esse aspecto de grandiosidade, de majestade, né? Mas ele é de ouro, né? Que ele tinha muito ouro, e de cultura, porque a Média Pérsia, eles fazem uma aliança, e Ciro, aquele 84 anos depois dessa previsão, né? Eles entram naquela muralha impenetrável. Como é que ele faz? Desvia o leito do rio, mas não foi isso. Ele desviou para um outro lugar e diminuiu a água, de modo que o rio que passava no meio da Babilônia, do lado do castelo, na época Belsazar, Belsazar vem a ser o neto de Nabucodonosor, o bisneto de Nabopolassar. Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar. Belsazar, o terceiro homem depois de Nabucodonosor, já entrega o reino para a Média Pérsia. Ele domina, Ciro desvia o leito do rio, entra com o exército por baixo, eles estavam fazendo uma festa lá, todo mundo bêbado, dentro dos muros, eles invadem, matam todo mundo, aquele lance da mão aparecendo na parede, escrevendo, o teu reino foi achado em falta, e
Os caras entram dentro do palácio dele, né? Porte-rente de cabelo no Belsazar. Entra Dario. Dario era um médium, mas quem entrou, quem comandou foi Ciro. Ciro era sobrinho de Dario. Então ele coloca ele no comando da melhor nação. Concorda? Comando da melhor nação. Colocou ele lá como o Dario. E é o Dario que vai libertar o povo lá na frente do seu exílio, para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo, né? Por ordem divina, né? Mais uma vez, Deus não perdeu o controle. É isso tudo que esse texto de Daniel está falando para nós. Ele não perdeu o controle em tempo algum. Não pense você que ele perdeu o controle de coisa alguma, ok? Duraria 1000 anos, mas caiu diante do rei Ciro, né? E por quê? Por que ele era inferior? Ele era inferior na sua cultura, né? A cultura da Babilônia era muito mais rica, e eles eram ricos, mas em extensão. O império da Média Pérsia foi muito mais amplo. Ele ampliou as fronteiras do exército do Império Babilônico. Ele foi além das fronteiras do Império Babilônico, né? E ele também foi muito mais longe, né? O Império da Babilônia durou 80 e poucos anos, né? O Média Pérsia já durou 210 anos. Então foi mais do que o dobro de tempo, né? Então ele foi inferior por um aspecto, porém não por esse aspecto de tamanho, né? Inferior. Ele foi inferior em luxo, em magnificência, em cultura, a riqueza da cultura da Babilônia e tudo mais. Agora, Média Pérsia é aquele império que a gente viu no filme, os 300 de Esparta, porque um desses reis, Xerxes, que fez um concurso da Miss, né? Miss, e ganhou a Esther, né? Miss, ela ficou quanto tempo lá tomando banho? Um ano se banhando em perfume, né? Para então ter as suas bodas com o rei Xerxes, né? Depois de ter sido escolhida como a mais bela mulher do reino. Xerxes é o Rodrigo Santoro. Xerxes é o rei da Pérsia que vai lá enfrentar os 300, leva um cacete, porque ele pegar, não eram 300, né, gente? A história diz que eram uns 2 a 4 mil homens que seguraram eles naquele estreito. Mas era o comando dos 300 de Esparta, era o comando, sim, do Leônidas, né? E os caras, eles nasciam para guerrear. Você já leu isso aí? Nasciam para guerrear. Esparta nascia para guerra, assim como Atenas nascia para filosofar, né? E isso vai moldar o Ocidente, né? A Grécia molda o Ocidente, desde o Império Romano até hoje. A Grécia molda o Ocidente, né? Então, o Rei Leônidas, Gerard Butler, né? O Rei Leônidas morreu lá, mas os caras não passavam por cima deles, né? E segurou até que... Por que isso? Porque a Grécia era cidades-estados, cada um na sua. Eu governo do meu jeito aqui, não se mete comigo. Atenas e Esparta se confrontavam volta e meia. Eles eram oponentes, apesar de estarem no mesmo continente, né? Imagina nós e a Argentina aqui, né? Nós e, sei lá, a Colômbia, nós e a Venezuela, mais ou menos dentro do mesmo continente, não se conversa. Então, quando eles começaram a ver as invasões que vieram acontecendo do império que ia com as suas flechas cobrir o sol, né? E era terrível mesmo, porque o volume de gente era muito grande dentro desse império. E começou a invadir a Grécia. Eles começaram a pensar que eles tinham que se juntar, para o bem de todos. Começaram a se juntar. E aí vem o terceiro reino, né? Só sob o comando de Filipe, da Macedônia. Macedônia é da Grécia, mas é a região norte da Grécia, já entrando pelo continente. Então, a Grécia se unifica sob o comando de Filipe. Filipe morre e sobe ao seu lugar o seu filho de 17 anos. Né? De 17 anos. E aí nós temos o terceiro reino, né? Terceiro reino, o Império Grego, de bronze. Ouro, prata, bronze. Tem alguma coisa a ver isso aqui? Tem. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele usava armaduras de bronze. A metalurgia do bronze, que misturava o estanho, era mais fácil de se conseguir moldar
esse metal, né, do que o ferro. Já existia o ferro já era conhecido, já era trabalhado, mas era muito difícil se fazer naquela época artefatos de ferro. E o ferro vem surgir com o Império Romano, porque é o império que vai ser o ferro, está vendo ali? E eles fazem umas espadas mais curtas, assim, que não quebravam, eles entravam em guerra, a dos caras arrebentavam e a deles estava inteira, né? Por causa da metalurgia que eles começaram a trabalhar, isso fez o Império Romano se fortalecer de uma forma impressionante. Então você vê, o que o Daniel sabia disso aí? Ele adivinhou? Foi Deus quem revelou. Nós estamos falando já de 600 a.C., já aqui o Império Grego começa a dominar em 333. Passaram-se 300 anos, 3 impérios precisamente previstos pelo sonho do Nabucodonosor. Aí vem um terceiro que era de bronze, dominou sobre toda a terra e ele ampliou. Até então foi o maior domínio. Ele ampliou o domínio da Média Pérsia, né? Ele avançou. A Média Pérsia tem ali um homem, né, de prata, os 2 braços assim cruzados, a Média e a Pérsia juntos dominaram. Aí aqui você vai ver que está se referindo à armadura deles, né? E eles também usavam elmo de bronze, né? E tudo era de bronze, tá? E eles se destacavam por isso. Onde eles chegavam, eles sabiam os gregos, né? Porque eles lutavam com armas de bronze. E depois veio o Império Romano, o 4º império, né? A Grécia já havia difundido a sua cultura desde o 5º século, estamos falando de 333, mas desde o 5º século a Grécia já tinha varrido com a sua cultura todo o Oriente Médio, toda a região do norte da África. A Grécia já dominava culturalmente o mundo, bastou dominar de força, pela força mesmo, porque o resto eles já dominavam, né? Aquelas cidades, quando se juntaram, né, aí ficou complicado conter, né? E ele teve domínio, ele chegou até a Índia, né? Ele dominou até a Índia, o Alexandre o Grande, em rapidez enorme. Ele fez isso em 16 anos, né? E morre em seguida, ok? Bom, terá domínio sobre toda a terra, é isso aí, a terra local e tal, quadris de bronze. O 4º reino será como ferro, forte como ferro. O ferro a tudo quebra e esmiuça. Nós estamos falando de 600 anos de Cristo. Eles têm essa noção? Presta atenção. Eles não têm essa noção. Mas ele está falando que foi revelado para ele. Então o 4º reino é o Império Romano, que foi conhecido na história uma monarquia de ferro. E não foi por causa do sonho de Nabucodonosor, mas pela forma como eles atuaram e pela forma como eles venceram seus inimigos com armas e tudo mais. Em 63, o general Pompeu domina o último rei do Império de Alexandre. Em 63 antes de Cristo. Portanto, nós estamos aí na iminência da chegada do reino. No ano 0 chega Jesus, né? No ano 0. E ele vence o rei da Síria, que é o último braço do Império Grego que ele ainda não tinha dominado. O restante Roma já tinha dominado. E aí Roma se torna o próximo Império Mundial, o 4º reino do sonho de Nabucodonosor. No auge do poderio romano ocorre justamente a Idade de Ferro. A Idade do Ferro, segunda Idade do Ferro, onde eles começam a aperfeiçoar. Eles aperfeiçoam a metalurgia do ferro e começam então a desenvolver a relação com o ferro. A partir daí, os povos seguintes, né? O princípio da era cristã e esse império de ferro garantiu a Pax Romana, que garantiu a evangelização do mundo. Estradas bem colocadas e seguras, sem assaltantes, para que eles pudessem realizar um comércio amplo em todo o Oriente Médio, em toda a região dominada pelo Império Romano, porque rapidamente eles chegavam com um exército no local. E tudo isso deu paz dentro do Império. É modo de falar, né? A paz, mas eles colocavam um monte de gente da cruz já, né? Porque isso veio com eles, né? A paz assim, né? A força, né? Extrema força. Esse império durou mais do que todos os outros, quase 1000 anos, né? 1000 e poucos anos. Quando você fala
você está falando das pernas de ferro, você está falando de dois: o Império do Ocidente e o Império do Oriente, né? Com Constantino se criou, Constantinopla se dividiu o império para que ele não morresse no meio do caminho. Eles começaram a ser invadidos pelos bárbaros, e aí, apesar disso, o Império Romano começou a funcionar misturado, uma mistura que é o que vem depois, é o pé. O pé é de ferro com barro, uma parte é forte e a outra é frágil. Por quê? Porque é uma mistura da política com a religião. E agora a gente vai ter tanto a igreja ortodoxa como a igreja católica romana dividindo o poder com os reis da Europa, dividindo o poder, nomeando reis, e esse é o quinto império. E isso é assim até hoje, até os nossos dias. Ainda continuamos ali, um domínio dividido, um domínio que vem sendo controlado. Em parte ele é forte, em parte ele é frágil. Você vê como era feito por casamento, né? Ele cita no texto, que vocês lendo aí, vocês vão lembrar de um casamento aqui no Brasil. É tudo por interesse de manter relações de amizades, para que a coisa não se desestruturasse. Então, por exemplo, Pedro I fala da nossa realidade, casou-se com a Imperatriz Leopoldina, né? A Imperatriz Leopoldina era alemã, austríaca, né? E ela veio aqui e ficou apaixonada. Não, primeiro não, aliança. Todos os casamentos desses reis da Europa, todos esses casamentos eram feitos por aliança, e era feita aliança por casamento. Essas alianças, essas misturas é que dava esse tempero aí de manter esse poder. Então se casava filha do rei da Inglaterra com o rei da Espanha e vice-versa, alemão com francês, e assim vai. E você, só para você ler um pouquinho a história, você vai ver que é exatamente isso que Daniel está falando aqui. Portanto, 2000 anos depois, Daniel está acertando na sua previsão, não dele, mas a de Deus, está sendo previsto. E aí uma pedra é cortada sem auxílio de mãos. Então é nesses reis do pé, desses reis aí do pé, que a pedra é cortada sem auxílio de mãos, e bate em todos os impérios mundiais, né? E surge o reino eterno. Nos dias destes reis, que dias são esses? Esses reis do último reino. Nos dias destes reis, né? Do quinto reino, né? É o pé de ferro com barro, nesse tempo. Então poderia ter sido lá atrás. Teve tentativa de implantação? Teve. O diabo está tentando implantar a unificação desse reino, até que não conseguiu, mas por pouco tempo ele vai conseguir, porque vai ser retirado aquele que impede. Deus vai retirar um anjo, ou talvez seja o próprio Senhor, ou talvez o Espírito de Deus que segura. Nada de tomar o poder, né? No momento que for retirado, sob a ordem divina, o anticristo assume o poder mundial, por pouquíssimo tempo, 3 anos e meio, para então vir de vez o reino eterno, né? Então são esses últimos dias. Trata-se dos últimos dias. O que vai acontecer? Sabe, tudo isso que você está construindo, Nabucodonosor, não serve para nada. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar um reino eterno aqui, sobre todas as nações, tá? Ele diz que o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído, um reino eterno. Fará surgir um reino eterno, dará causa a um reino eterno. É Deus quem manda Jesus para nos salvar, mas não é só por nos salvar, é porque Ele faz conforme o conselho da sua vontade. Entende isso? Ele dará origem, Ele originará, Ele vai recuperar, restaurar as pessoas, vai extinguir de vez o pecado e o mal no mundo. Então esse reino não passa a outro povo, jamais, será sempre de Jesus. Tá? Ele dominará, é o nosso parente remidor, e nós seremos um reino, porque somos todos filhos desse reino.
Somos todos parentes, não importa se eu sou negro, branco, caucasiano. Nós somos filhos desse reino e temos um nome, um sobrenome comum. Entende isso? Debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. É a pedra que todo mundo que for lançado contra ela vai se esmiuçar. Porque toda vez que você pegar e quebrar o mandamento de Deus, o máximo que você vai conseguir não é criar uma nova certeza, é você ser a prova clara, cabal de que a palavra de Deus é verdadeira. Ficará apenas no universo e nesse mundo a forma implantada no reino dos céus. Tudo o que diverge disso vai virar palha, pó e palha. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem manjares, ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele deve ter ficado, talvez os outros ficaram meio assim, né? Eu não sei, não falou nada demais. Mas o cara sabia o que ele falou, né? Calou fundo no Nabucodonosor, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Salvou a vida dos caras lá, hein, meu? Porque os caras, eu favor pro Daniel, né? Falei, caramba, minha cabeça ia ser cortada, mas o cara aí, ou então ia ser jogado na fornalha, ou talvez aos leões, né? Uma decisão ruim, ia ser complicado o negócio. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu muitos presentes, depois como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Ananias, Misael e Azarias. Isso aqui é nome para filho, né? É que aqui não tem mais, o Lucas não está por aí, né? Já encerrou, né? Todos nós aqui, então, mas é nome para filho, né? Abednego, aí, legal. Mesaque. Bom, sobre os negócios da província da Babilônia, Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ele permanece mesmo quando cai. Belsazar cai, ele é o segundo no governo e ele continua com Dario até a morte. Gente, pelas escrituras podemos ver uma história que sempre foi marcada pela atuação de Deus para chegar até o seu plano final, que é a consumação da história da redenção. As nações representadas na estátua marcam os grandes reinos humanos. E sabe o que vai acontecer com o reino humano? Vai virar pó. Por quê? Porque vai morrer. Tu és pó, e ao pó tornarás. Tem exceção para essa situação. A regra é que os governos humanos vão virar pó e não vai nem se lembrar mais deles. A glória do Alexandre o Grande, Alexandre o Pequeno, não vai se lembrar mais deles. E não é só aquilo de Daniel, né? Você pega em Daniel 7, em Daniel 9, ele faz previsões assim impressionantes. Ele dá nome aos bois, ele chama Ciro. Deus chama Ciro do seu céu bem antes do Ciro surgir, ter nascido. Ele faz as previsões de coisas que Alexandre o Grande fez. Impressionante a exatidão. Se estudar o livro de Daniel é um negócio muito legal, né? Para você ver como Deus não perdeu o controle. E é isso que ele está dizendo para nós aqui. Ele dá uma descrição historicamente exata dos primeiros 4 impérios mundiais, que todo mundo vai ver, todo mundo viu, todo mundo sabe, todo mundo estuda isso aí na escolinha da Tia Maricota. Todos nós estudamos isso aí, né? A Grécia, a antiga Grécia, Roma, todos nós estudamos. Então a gente sabe, e está lendo na Bíblia, mas isso aqui, só que a gente só não faz esse paralelo. A Bíblia foi escrita 600 anos antes de Cristo. Daniel foi escrito, Bíblia não, Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo, né? E essa ação de Deus, né? Deus age onde a sabedoria humana não age, porque ela simplesmente ignora.
Sabedoria maior, sabedoria humana, ignora fatos. Então ele faz o que nenhum homem pode fazer, ninguém vai fazer isso, somente ele. Ele conhece o futuro está diante dele todo o tempo. Ele tem controle, ele sabe, e ele sabe tudo. E conhece inclusive os segredos do nosso coração. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente precisa ter certeza que Deus está no controle. É difícil, hein, gente? Agora eu vou falar com você, é difícil. Eu vou falar com vocês também, porque eu também não sou diferente. Estou falando aqui porque a gente vê que de fato é isso que o texto está dizendo. Mas é difícil. Tem muitas vezes que eu acho que Deus largou tudo aqui, me deixou na mão, não é? Na vida nossa, pessoal. É difícil. Mas a gente tem que ter ler isso aqui, para a gente ter convicção dessas coisas. Deus não te abandonou, não vai te abandonar, né? Ele também está no comando da sua história, Ele está no comando da minha história, e de cada um pessoalmente. Ele conhece as suas dificuldades pelas quais você está passando. O Senhor é único, que pode solucionar situações que para nós são impossíveis. Não tem impossível para Deus, não há um impossível para Deus, né? Então, com base aí em todo esse texto da palavra de Deus, e da certeza de que esse reino eterno virá, assim como cada um daqueles reinos, com previsão precisa, absolutamente precisa, e tem mais coisas ainda falando sobre os mesmos reinos, de outra forma, de modo que você não tem dúvida que são aqueles reinos que estavam sendo tratados no livro de Daniel. Então, com base na palavra de Deus, eu convido você e a mim mesmo a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Porque muitas vezes a gente duvida, essa é a verdade, e a gente se desespera, como Nabucodonosor, fica apavorado de imaginar e de ver uma estátua gigante diante de nós. Amém? Essa pedra que foi rolada não foi a gente que causou, foi sem auxílio de irmãos. Quem causou, esse não falha. Eu falho, o governo falha, o prefeito, o presidente, o juiz, mas Deus não. Ele vai levar a cabo tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Vamos cantar o último canto e a gente está encerrando aqui essa visão do reino de Deus. Você vê como é interessante, importante o reino de Deus. Você vê como é um assunto pouco tratado isso, mas tamanha importância. É o assunto mais importante das Escrituras, mais importante. E às vezes a gente